para quem ouve a gente falar em eventos, palestras e tudo, sabe que Embedded Finance é um tema que é muito crítico para a DOC hoje e a gente acredita para o mercado, né? Para o mercado global, o mercado financeiro global. A gente acredita que é um tema super relevante e é um tema que a gente está muito animado aqui na DOC porque a gente está ajudando esse mercado a se desenvolver, né? E por que ele é tão relevante, né? Acho que primeiro é um mercado enorme, né? A Bain Company fez uma estimativa de que em até 5 anos ele deve movimentar mais de 7 trilhões de dólares, né, em volume. E além do tamanho, eu acho que o que é super interessante sobre Embedded Finance é o alcance, né? Então a gente está falando de um mercado que é global, então ele aplica, né, o conceito de Embedded Finance é aplicado a qualquer país, ele é aplicado a qualquer indústria, né? E ele também é multi-stakeholder, que a gente vai falar um pouco mais para frente do que isso significa. Né? Mas então ele existe uma abrangência muito grande do impacto do Embedded Finance e é por isso que a gente está muito animado com isso, com essa tendência, né? A gente acha que é um tema muito relevante. Então, primeiro para contextualizar, né, conceitualizar o que é o Embedded Finance, a gente está falando da integração perfeita, ou embedded, né, de ofertas financeiras em produtos e serviços não financeiros. Então, qualquer setor pode, e qualquer empresa de qualquer tamanho pode atender melhor os stakeholders, adicionando ao seu core business, né, uma oferta financeira. Então, por exemplo, né, um cartão de loja. Né? Então, a grande pergunta que a gente escuta muito quando a gente está falando com clientes ou prospects é: por que está se falando agora tanto de Embedded Finance? Né? Por que esse momento? Por que uma coisa que não é nova? Né? A gente tem, para quem não sabe o que é isso é um charge plate, que é a origem do private label. Lá no começo do século passado, varejistas americanos usavam isso aqui para cadastrar clientes e vender como se fosse um crediário. Né? Então não é algo novo e a gente tem vários exemplos no mercado de finanças participando de uma cadeia de valor. Né? Então o que mudou? Por que hoje é tão relevante? A gente acredita que por alguns motivos. Né? 3 deles, o primeiro, tecnologia, é muito mais fácil entregar serviços financeiros hoje, através da tecnologia muito mais acessível. Né? O consumidor ele está digitalizado, então a digitalização dos serviços financeiros também, sem a dependência de um ponto físico para o consumidor ir, ele está acostumado a usar um aplicativo, né, fazer pelo computador. E também, obviamente, o arcabouço regulatório ele vem se adaptando muito a flexibilizar a entrega de serviços financeiros por entidades não financeiras, ou a criar entidades financeiras muito mais leves com objetivos específicos. Acho que o Brasil é um exemplo muito bom disso, quando a gente olha os nossos tipos de instituições reguladas. A gente tem a instituição de pagamento, a SCD, a CEP, né? A gente tem a Sociedade de Crédito para Microempreendedor, que é até mais antigo, pouco a gente conhece, mas também é uma flexibilização das regras justamente para você poder aumentar o alcance dos serviços financeiros. E aí você tem um regulador que está ajudando o desenvolvimento do mercado. Né? E o último ponto, né, o último motivo que a gente acredita, que talvez seja o principal, é que a gente vive numa época de hipercustomização dos serviços. Né? Isso não é só serviço financeiro, a gente está falando de qualquer tipo de serviço. Né? O consumidor hoje está muito mais exigente e o consumidor hoje ele quer o melhor produto ou o melhor serviço para ele naquele momento específico do tempo, para aquilo que ele está fazendo naquele momento. Né? Então, como a gente gosta de falar, o Embedded Finance é muito mais sobre o Embedded do que sobre o Finance. É muito mais sobre agregar o serviço dentro da oferta do que o fato de entregar o serviço financeiro em si. Aquele serviço tem que fazer sentido com a oferta do que a empresa está oferecendo. Né? Então, a gente gosta de usar aqui na DOC, a gente fez um framework, né, com 5 regras que a gente acredita que fazem um bom Embedded Finance, a verdadeira Embedded Finance. Né? Eu vou passar aqui um pouquinho delas. Que a gente olha para todos os nossos clientes ou prospects, a gente sempre usa esse framework para desenhar com eles o que pode ser a oferta deles de Embedded Finance. Né? Porque às vezes alguém vem com uma demanda, mas aquilo é o que ele acha que ele precisa, mas ele não está pensando necessariamente no cliente ou no fluxo dele específico, ele quer ganhar dinheiro com serviços financeiros. E a gente tenta trazer para esse framework para mostrar que é muito mais do que isso. Né? Então, o primeiro ponto aqui que a gente gosta de falar é que vai muito além só de clientes. Lembra lá na definição que eu falei dos stakeholders, né? Quando a gente fala de Embedded Finance, a gente está falando de entregar serviços financeiros para qualquer
relação que a empresa tenha, seja ela com o cliente, seja ela com o fornecedor, seja ela com um funcionário, né? Então tem vários cases interessantes, e um que a gente gosta de trazer sempre, nesse caso aqui, é o case da Natura. A Natura até falou aqui ontem, né, também, sobre o case dela. Aqui a gente está falando de um case que basicamente é um canal de vendas, né? A consultora, o consultor Natura, ele é um canal de vendas, né? Mas é muito mais do que isso, obviamente. A Natura até, inclusive, ela deixa muito claro isso, que ele é o corpo e o sangue da Natura para poder vender e crescer o negócio dela. Eles dependem muito das consultoras e elas têm que operar, estar felizes em operar com a Natura, né? Então, aqui no caso da Natura, eles estão empoderando mais de 1,5 milhão de consultoras aí através da venda direta e bancarizando muitas que não eram bancarizadas ou eram um pouco bancarizadas, tinham um acesso ruim a serviços financeiros, com a flexibilidade que só a Natura pode entregar, porque ela já conhece aquela consultora. Às vezes uma pessoa que não tem um histórico bancário, mas tem um histórico de vender produto Natura há 15, 20 anos, né? E ela consegue botar uma conta digital na mão daquela pessoa, ela consegue possibilitar que ela pague um boleto, e esse boleto não precisa ir numa lotérica para pagar o boleto, que às vezes a gente está acostumado no nosso dia a dia aqui, para quem está aqui, está acostumado a usar o app, parece uma coisa muito simples, mas para muita gente não é, né? Então, você evitar de ter que sair no meio do horário de trabalho. No caso de consultoras, muitas delas são né, tem o trabalho, tem isso aqui como uma segunda renda. Ter que sair no horário de trabalho e ir lá numa fila de banco para poder pagar um boleto, a Natura está ajudando ela aqui. E aí, como é que a Natura vê o sucesso dessa consultora, né? Não desse projeto de Embedded Finance? Não necessariamente quanto dinheiro que ela está ganhando, né? Ou quanto dinheiro que ela está movimentando. Óbvio, tem um indicador, são os KPIs que ela acompanha. Mas o que ela mais gosta de ver é as consultoras que usam Natura Pay vendem 33% mais do que elas vendiam sem usar Natura Pay. Porque ela está ajudando ela a cobrar, né? Está com link de pagamento, com boleto, com adquirência. Então é isso que o Embedded Finance traz nesse caso aqui, e é um caso de uso muito específico, né? E a gente tem vários outros como exemplos também. O segundo ponto que a gente gosta de destacar é a integração com produto e serviço. Então, de nada adianta você ser uma empresa que quero criar meu banco digital, se aquele banco digital, se aquela oferta digital não tiver super alinhada com o que você faz no seu core business, né? Então, e um caso que eu gosto muito pessoalmente de dar é o da Contabilizei, que é um cliente nosso também. Então, a Contabilizei, para quem não conhece, eles são uma empresa, né, de contabilidade online e todo o controle fiscal para empresas, né? E são uma plataforma que você vai lá, entra, abre a sua empresa, controla suas finanças, eles fecham sua contabilidade, ajuda a pagar impostos. Mas existe uma dor de qualquer empresa, que é quando você abrir uma conta bancária. Para ter uma empresa no Brasil, você tem que ter uma conta bancária também, né, no caso do seu CNPJ. E acontecia muito do empreendedor ir lá, fazer o processo Contabilizei, e aí ter que esperar 2, 3, 4 semanas para abrir uma conta bancária, dependendo, porque às vezes ele nem conseguia um banco que queria abrir uma conta bancária para ele, principalmente o SMB, né? E a Contabilizei criou uma oferta que dentro do onboarding dela, ela consegue já onboard uma conta digital. Então o que significa isso? O empresário que ia abrir uma empresa com a Contabilizei, ele tinha que fazer um processo de abertura de empresa e, em paralelo, fazer um processo de abertura de conta bancária. Com a solução e usando a gente por trás, a Contabilizei está no processo de abertura de empresa. Quando você abriu, você já tem uma opção lá, abra sua conta bancária, abra sua conta digital e já é nativo a oferta dela. Então você vê que eles adicionam à cadeia de valor que ela já tem com o cliente, um passo a mais, um serviço a mais, e aí e essa conta o cliente pode desde usar para cobrança, boleto, etc., quanto para pagar contas, pagar impostos, né? Então, de novo, agregando esse serviço à relação já existente. O terceiro aqui, que é super relevante, que eu comentei um pouquinho no caso da Natura, é que não é necessariamente o lucro que é buscado numa relação de Embedded Finance. Óbvio que ele é importante, né? A gente sempre fala aqui, né? Ninguém está fazendo caridade, né? Mas quando a empresa pensa no Embedded Finance, é para agregar ao negócio principal dela, e essa agregação pode ser uma melhor percepção do cliente, pode ser uma diminuição de custo, por exemplo, que também impacta o lucro, pode ser aumentar a receita, ou pode ser evitar um churn, por exemplo, né? Então, não é necessariamente o lucro. E um exemplo que a gente gosta aqui, né, esse daqui, não vou nem citar um cliente só, porque tem vários clientes aqui que trabalham com, né, empresas de frete. Existe um problema muito grande nesse mercado, primeiro, da informalidade, né? Tem várias empresas de tecnologia que vieram para ajudar
com a formalização dos fretes, né? E embedar pagamentos ali que tinha toda a questão da carta frete, que era realmente uma dor dos caminhoneiros, né? Então aqui você tem várias empresas de frete em si lançando esses produtos e elas querem melhorar a experiência de vida do caminhoneiro, né? Porque ele precisa estar bem, ele precisa estar descansado e ele precisa se sentir feliz em estar fazendo aquele serviço, né? E estar com aquela empresa, porque ele também tem várias opções para trabalhar. Então aqui a gente tem vários clientes bancarizando essas pessoas e tirando uma fricção grande que é receber, né? Inclusive, em alguns casos aqui, tem uns casos muito legais de adiantar capital de giro através de conta digital, cartão virtual. Então, o caminhoneiro, às vezes, precisava fazer uma viagem muito longa, tirar dinheiro do bolso, pagar e depois receber o reembolso dali a 30, 60 dias. Aqui ele já consegue, via o cartão, carregar na hora, então você melhora o fluxo de caixa do caminhoneiro, né? Então, aqui você tem uma melhora de experiência que não necessariamente é visando lucro. Obviamente, isso é uma consequência, via de regra, quando você tem uma operação que ganha escala e ganha um volume interessante. A quarta regra que a gente gosta de mencionar, né, é construir em cima de relações existentes, então isso é super importante. Uma coisa é montar algo que faça sentido com o seu core business. Mas, além disso, tem que ser algo alguma relação que você já tenha, né? Uma relação que você já tenha construído com alguém e não vai querer construir uma nova relação através de um produto financeiro com uma empresa de varejo, por exemplo, né? Então, é importante que essa ligação com o seu negócio principal e que esse stakeholder já tenha essa relação com você, né? Até para você, um dos grandes pontos positivos do Embedded Finance é justamente o CAC reduzido, né? É você ter um custo de aquisição de cliente baixo, às vezes zero, né? Para a sua oferta, justamente porque você não precisa comprar, entre aspas, né, a aquisição de cliente, comprar um cliente. Você já tem aquele cliente dentro de casa. Você está alavancando uma relação que você tem com aquele cliente, ou com um parceiro, ou com um fornecedor. E aqui a gente gosta de usar o caso da Bemol, que é um caso que, né, muito legal, né, varejista lá no norte, que tem clientes espalhados por várias cidades amazônicas, né, algumas delas, inclusive, só acessadas via barco, né. E esse aqui é um exemplo muito legal, porque olha a operação logística que a Bemol já tem montada para chegar nas pessoas, né, em cidades mais remotas. E essas pessoas tinham uma operação, a maioria nem tinha, na verdade, mas quem tinha acesso a serviços financeiros tinha que se movimentar de barco para outras cidades para poder, de novo, o exemplo de pagar uma conta, né? Então, você tem a Bemol atingindo essa cidade, indo para essas cidades com os serviços, com os produtos dela, fazendo entregas e já também levando, por exemplo, consultores para explicar como é que você usa o app da Bemol para pagar a sua conta, né? Ou para comprar online, por exemplo. Então, essa é uma relação já existente, é uma relação que para ela é custosa, porque tem um custo de logística lá embarcado, mas ela está aproveitando essa relação para poder alavancar e melhorar a experiência do consumidor e melhorar a operação dela. E o último, que eu acho que é super importante, a gente fala muito de Banking as a Service, né? Tem várias pessoas, empresas no mercado que estão com essa oferta hoje, mas a gente pensa muito, ou normalmente pensa primeiro na conta digital, mas a conta digital é só o começo, né, que a gente gosta de falar. A conta digital é só a ponta do iceberg, né? Quando a gente está falando de Embedded Finance, a gente está falando de oportunidades N de produtos financeiros. Seja um crédito pessoal, seja um cartão de crédito com rotativo, seja um produto seguro. Então, a gente tem um caso aqui muito legal de um cliente nosso chamado Cobalt, que é um cliente que está ajudando a indústria a dar crédito para o pequeno comércio que vende os produtos dela. Então, através de uma experiência de cartões virtuais e de adquirência, ela consegue criar cartões para controlar a despesa do comércio com a indústria, ou seja, o comércio compra a prazo na indústria, através do cartão e da adquirência, e mais do que isso, no comércio ela consegue botar a adquirência para a indústria conseguir ver o sell-out do comércio, porque hoje a indústria dá o crédito com base no quanto que o varejista compra dela, né? O varejista compra dela, ela sabe o volume, ela consegue ter uma relação de crédito com o varejista. Agora, se ela consegue entender o quanto que aquele varejista vende, né? Ela consegue ter um outro ponto para analisar o crédito daquele varejista e mais. Ela consegue até ter mais garantia naquela operação, porque ele vende o produto dela e produto de outros também. Aí você consegue alavancar aquele varejista e, inclusive, dar um crédito para o PME que, nos bancos tradicionais, é normalmente difícil e demanda muito garantia e normalmente é muito caro, né?
Então essa é uma relação muito legal de que e não tem nada a ver com conta digital isso aqui, né? Nesse exemplo que eu dei, não tem uma conta digital envolvida nesse processo. É literalmente um controle de crédito e relação do fornecedor com o cliente. Então, resumindo aqui os pontos, né, que a gente gosta de trazer, de novo, só para relembrar, né, vai muito além de só os clientes, stakeholders aqui é a palavra de ordem, né, a gente sempre tem oportunidade, uma coisa que a gente está fazendo na DOC, que eu acho que é super legal, o time de go-to-market, de marketing está fazendo, a gente está abrindo as cadeias de valor, estamos desenhando as cadeias de valor de várias indústrias diferentes, né, e a gente está olhando cada ponto dessa cadeia de valor, onde pode ter uma relação de embedded finance ali, e como que a gente pode mostrar para o nosso cliente onde que ele pode explorar, porque às vezes ele não sabe, muitas vezes ele não sabe, né? Então a gente está fazendo esse trabalho prospectivo para justamente demonstrar que vai muito além só de clientes, né? A integração entre produto e serviço e a experiência é hiper importante. De novo, não adianta você quero criar meu banco digital, se esse banco digital não tiver uma relação direta com o que você faz. Tem uma história que eu gosto de contar, de um prospect nosso, que uma pessoa trabalhou comigo, veio me perguntar sobre o projeto de Embedded Finance deles, né? Falou, Marcelo, a gente está fazendo, mas está ganhando muita tração. Eles são uma empresa que é um software para gerenciamento de times de campo, né? Então, eles fazem um software para controle de time de venda, time de operações. Aí, eles estavam querendo criar uma conta digital para as empresas que usam o software dele pagar a conta e usar como banco principal. Então, a minha pergunta para ele foi, cara, para quem que você vende essa conta digital? Ah, é para o time financeiro da empresa. E para quem que você vende o seu software? Ah, é para o time de operações e para o time comercial. Você já está ali criando dentro da empresa diferente, da mesma empresa, uma relação diferente, né? Porque não é uma coisa que está natural para o seu serviço. Então, por que você não cria, por exemplo, um cartão virtual que vai ser usado para apontamento de despesa, para usar para fazer despesa em campo, em vez de dos funcionários dos seus clientes terem que pegar o dinheiro no caixinha e sair com o dinheiro, ou usar o dinheiro do bolso e pedir reembolso. Então esse tipo de coisa que está muito integrado à experiência, né? E é isso que a gente tem que pensar também sempre que a gente for falar, sempre que a gente fala com os nossos clientes, a gente pensa muito sobre isso. O valor agregado aqui eu acho que é muito natural, a gente sempre traz para o cliente também que vai montar o business case, né, do Embedded Finance. E o business case, às vezes, no começo, ele não dá muito retorno, né? Mas esse retorno não é só na planilha, né? Então, o que a gente gosta de mostrar, acho que o case da Natura é um excelente exemplo, olha a produtividade da consultora. O retorno do produto de conta digital da Natura, talvez não dê, ou talvez dê um pouco retorno, né? Mas olha a produtividade, olha o quanto que a consultora está vendendo mais, né? Então, é esse retorno que a Natura quer ver e a consultora fica mais feliz também. Construir em cima de relações existentes, que eu já comentei, e contas digitais só a ponta do iceberg. Muito importante pensar em como alavancar infraestruturas que existem no mercado hoje, né, como a DOC, para oferecer muito mais do que a conta digital. A gente está falando de cobrança, recebimento, né, via Pix ou via métodos alternativos de recebimento. A gente está falando de crédito, né, um crédito direcionado, crédito inteligente, né, sustentável, como o Antônio estava falando antes ali também. É um crédito que se encaixe para aquela situação específica e que seja bom para quem está dando crédito e bom para quem está tomando crédito também. E no final das contas, é um paradigma que só tem vencedor aqui, né? A gente tem o usuário, que vai ter um produto ou um serviço que se adequa muito àquele ponto específico no tempo onde a gente está consumindo, né? Ou ele está tendo aquela interação com a empresa. A gente tem os enablers, né? A gente tem as empresas de infraestrutura como a nossa, ou os próprios bancos também, né? Os bancos estão virando muito a chave também para fomentar o embedded finance, porque eles veem que o novo paradigma é como você atinge o consumidor de uma forma diferente. Eu tenho uma infraestrutura, eu tenho meu PL robusto aqui, eu tenho meu balanço, mas eu tenho que botar ele para trabalhar. Qual que é a melhor forma mais eficiente de trabalhar? O embedded finance é uma forma muito eficiente. E os provedores, né, as empresas, para justamente trazer não só retorno financeiro, mas retorno para o negócio principal. Então, o que para a gente nasceu como um nicho, né? O Embedded Finance ele nasceu como um nicho, principalmente no varejo, dando cartão de crédito de private label, né? A gente acredita, né, que no futuro
talvez não tão distante, vai ser ele que vai formatar o mercado financeiro. Vai ser o principal canal dos produtos financeiros chegarem nos usuários finais. Com os bancos, e tem aquela frase célebre lá que banking is necessary, banks are not. Né? Na verdade, os bancos são necessários, mas talvez eles não sejam o melhor para entregar o serviço para o consumidor final. Talvez eles sejam necessários como infraestrutura, sejam necessários como regulatório, porque serviço financeiro, você está mexendo com o dinheiro dos outros, né? Então você precisa ter um controle sobre isso. Então a atividade bancária ela é hiper necessária, mas a gente acredita muito que a forma de entregar serviços financeiros para o consumidor final vai ser cada vez mais através do Embedded Finance. Não sei se alguém tem alguma dúvida, mas muito obrigado pelo tempo aí de todo mundo.